O maior roubo de arte de todos os tempos tem mais de 30 anos e continua sendo um mistério e até hoje os ladrões nunca foram pegos. E aí galera, eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal. E isso vai me ajudar muito. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Aconteceu na madrugada de 18 de março de 1990, quando dois homens vestidos uniforme policial chegaram ao Museu Isabella Statuary Gardner, em Boston, nos estados de Massachusetts, nos Estados Unidos, e disseram aos guardas de plantão que estavam investigando distúrbios naquela área da cidade. Galera, minha pronúncia em inglês não é das melhores, mas dá pra entender a história, beleza? Então, eles logo amarraram os dois guardas e durante 81 minutos roubaram 13 obras de arte de nomes como Rembrandt, Vermeer, Degas e Manet, e outros artistas renomados. Mais de 30 anos depois, o crime ainda é considerado o maior roubo de arte e a história continua sem solução. E o valor total das obras levadas pelos criminosos, que incluem pinturas, gravuras e artefatos históricos, é avaliado em mais de $500 milhão, que dá em cerca de 2,8 bilhões. É muita grana mesmo. O museu ainda marca o local onde as peças estavam expostas com molduras vazias, esperando seu retorno, e continua oferecendo recompensa de $10 milhões, que dá cerca de 56 milhões, por informações que levam à recuperação de todas as obras roubadas. Mas, apesar de inúmeras teorias e suspeitos que envolvem desde pessoas com acesso privilegiado ao museu até membros de máfia, as investigações nunca levaram a uma conclusão sobre quem seriam os culpados ou aonde as obras estão escondidas. Ao longo dos anos, esse mistério cativou o público americano e foi tema de vários livros, podcasts e até capítulos de séries de TV, como Os Simpsons, e agora também como o documentário O Maior Roubo de Arte de Todos os Tempos, que está na Netflix. Os detalhes do roubo. Muita gente ainda estava na rua naquela madrugada, voltando para casa depois das comemorações do Dia de São Patrício, que é uma festa anual realizada desde 1997. Ele celebra a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda. As pessoas vestem-se de trajes verde e branco e saem pelas ruas em caminhada festiva. Mas essas festas acontecem em outros lugares também, como em Boston, onde tem muitos imigrantes irlandeses. A cidade tem forte influência cultural irlandesa até hoje, nas quais acontecem as principais comemorações a esta data. Então, aconteceu que algumas pessoas disseram ter visto dois homens com uniformes policiais e um carro estacionado nas proximidades de uma porta lateral do museu, que por volta das 00:30. O chefe de segurança Anthony Amore fala, abre aspas, dois guardas estavam de plantão naquela noite, fecha aspas. E segundo Amore, à 1h24 da manhã, os ladrões vestidos como policiais do Departamento de Polícia de Boston chegaram à porta externa da área de segurança, onde os guardas ficavam. E pelo interfone do lado de fora, os ladrões disseram que estavam respondendo a um relato de distúrbio. Parecia plausível, afinal era uma noite de São Patrício e os foliões estavam na rua. Contrariando o protocolo, um dos guardas de plantão, Richard Abbott, abriu a porta para os supostos policiais, permitindo que entrassem pela portaria dos funcionários. E Amor diz, abre aspas, uma vez dentro do museu, eles imediatamente dominaram os guardas, cobriram seus olhos e suas bocas com fita adesiva e colocaram no porão, longe um do outro, algemados, fecha aspas. E durante mais de 1 hora, os criminosos percorreram várias galerias do museu, cortando obras de arte de suas molduras e espalhando cacos de vidros pelo chão. Entre as obras roubadas, estavam pinturas valiosas de Rembrandt, como Cristo na Tempestade, no Mar da Galileia, e A Dama e Cavaleiro de Preto, e também O Concerto, que é de Vermeer. Mas segundo o chefe de segurança, os ladrões também deixaram para trás obras raras e valiosas, enquanto levaram outras peças de menor valor, o que confunde os investigadores, porque com isso dá para entender que os criminosos não eram exatamente especialistas em arte. Faz todo sentido. Esses ladrões partiram às 2h45 da manhã, depois de fazer 2 viagens separadas em carros carregados de obras de arte. E Amor fala, eles ficaram 81 minutos no museu, imagine isso, 1h21. A maioria dos roubos de arte são ações rápidas de 5 a 10 minutos. Então dá pra ver que eles ficaram muito tempo para um roubo que geralmente faz em minutos, né? A investigação. Os guardas permaneceram algemados até a chegada da polícia,
que chegou a 8h15 da manhã, e poucos dias depois o FBI divulgou um retrato falado e descreveu os suspeitos como 2 homens brancos de cabelos e olhos escuros. Inicialmente, havia suspeitos sobre Abbott, o guarda que abriu a porta para os criminosos, que na época tinha 23 anos de idade. E naquela noite, antes do roubo, ele teria aberto e fechado a porta do museu rapidamente, o que para algumas pessoas isso poderia significar um sinal para os ladrões entrarem. E outra suspeita era de que ele poderia ter roubado uma peça que sumiu da Sala Azul, que é uma galeria onde os detectores de movimento captaram apenas a sua presença durante uma das rondas, mas não a dos ladrões. Em entrevista à imprensa americana, nos anos posteriores, Abbott admitiu que às vezes chegava ao trabalho bêbado ou após usar droga e que chegou a deixar um grupo de amigos que entrasse no museu depois do fechamento, o que era proibido, E segundo Abbott, o principal atrativo do emprego era o tempo livre que tinha para se dedicar ao que realmente gostava, que é tocar em bandas de rock, mas ele sempre negou qualquer participação no crime e disse que suas ações naquela madrugada eram resultado de falta de treinamento, e ele também nunca foi acusado formalmente. Teorias. Também havia suspeitas do envolvimento de membros de máfia ou de gangues locais e de que peças roubadas estariam sendo transportadas para outras cidades por meio dessas redes criminosas. Muitos acreditavam que James Whitney Bulger, um dos mafiosos mais poderosos de Boston, tinha algum tipo de participação no crime, mas isso nunca foi comprovado e ele foi morto em 2018. Miles Corn Jr. é um conhecido ladrão de arte que já havia roubado vários museus e estava preso na época, mas alguns acreditavam que ele poderia ter organizado o crime mesmo dentro da prisão. E outra teoria levantada era de que o mafioso Robert Donat estaria planejando trocar as obras pela liberdade de um dos chefões presos na época, mas Donat foi morto em 1991. E outro mafioso, Carmelo Merlino, teria dito às informantes que planejava recuperar as peças roubadas e receber a recompensa. E ele morreu em 2005, enquanto cumpria pena na prisão por um roubo armado sem relação com o crime no museu. E em 2015, 2 de seus comparsas, George Hasselfield e Leonardo Di Muzio, chegaram a ser apontados como os prováveis criminosos. Eles haviam morrido em 1991, sendo que o crime foi em 1990, E ao longo dos anos, vários outros foram suspeitos de envolvimento no crime. Entre eles o ladrão de bancos Robert, que foi morto em 2004, o criminoso irlandês Martin Foley, que é chamado de The Viper, e o gangster Louis Huse e David Turner. E até hoje, no entanto, apesar de múltiplas suspeitas, ninguém nunca foi preso e não sabe o destino das obras roubadas. E nesses mais de 30 anos desde o crime, as autoridades envolvidas na investigação calculam ter recebido pelo menos 30 mil contatos de pessoas que diziam ter alguma pista. Mas nada foi comprovado ou de fato era verdade, Tá na dúvida ainda. E o segurança disse que ainda tem esperança de que as peças serão recuperadas, mas até hoje continua um verdadeiro mistério de onde estão essas obras de arte.